Eu quero aqui dizer o seguinte. Na sessão da semana passada, eu entrei com um pedido de informação. O pedido de informação passou por essa casa, que falava sobre a questão do funcionamento do Conselho do Meio Ambiente. E foi falado com relação à questão da água em si. E de repente, talvez os nobres colegas tenham entendido mal. Quando eu falei da questão da água, não é a questão da água a nível do estado de São Paulo. Não é a questão do Alckmin que eu falei. Eu falei justamente em relação à falta de água que está ocorrendo em nosso município. Principalmente a área rural. Enquanto os moradores da área urbana têm a sua água tratada, isso facilita bastante o dia a dia das pessoas. Mas, quando a pessoa mora na área rural, é bem diferente. Então, quando eu falo em Conselho do Meio Ambiente, é que existe uma lei, existe um decreto em que nomeia os seus componentes, só que, desde 2000, esse conselho não tem mais funcionado. A última nomeação foi no governo Benedito Sérgio Lencioni. E esse conselho hoje é de extrema importância. Por quê? Porque tem muitos assuntos a serem discutidos nessa casa. Aliás, nessa casa não, nesse conselho no caso. E existe um membro dessa casa que deverá participar também desse conselho. Eu lembro que o vereador Arildo, ele se comprometeu semana passada a fazer um documento ao seu prefeito em que todos os vereadores estariam assinando para pedir que esse conselho retome novamente, que volte a funcionar. Agora, esse conselho era de suma importância também por outra coisa também, por outro motivo. Nós temos a questão da transposição, podemos estar discutindo a questão da transposição, nós podemos estar falando sobre a questão do problema do Lago do Califórnia, a questão do próprio Rio Paraíba, mas eu vejo principalmente a importância de se discutir a questão da plantação excessiva de eucalipto em nosso município. Eu vejo que é importante a plantação, isso gera emprego também. Eu não vou negar isso, mas eu acho que deveria ter uma política voltada por essa questão. Plantio de eucalipto na nossa cidade. Eu sei que nós temos a fibra em Jacareí, ela traz muitos dividendos aí para o município, arrecada muito impostos, mas eu acho que tem que se preservar o meio ambiente também. Você sabe que um eucalipto, normalmente, ela retira muita água. Então, aquela história de que realmente um eucalipto seca, é o que está acontecendo ali na região de São Silvestre. Várias minas secaram, vários córregos, e os moradores locais têm nos procurado, acho que vários vereadores têm recebido essas pessoas. Na reunião do Comitê de Águas em Jacareí, teve a presença de 2 moradores ali daquela região, se queixando que, antigamente, há uns anos atrás, tinha muita abundância de água, hoje não tem mais. Então, a água lá no São Silvestre se tornou uma coisa realmente muito escassa, muito valiosa no caso. Nós temos moradores ali da Estrada Dona Mercedes, ali no bairro Itapeva, também ali no São Francisco, na Estrada do São Francisco, na Estrada do São Sebastião, ali no Vale Encantado, todos eles com falta de água. E quando esse vereador vem aqui, na tribuna, cobrar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, é justamente para que
tanto o poder público como a sociedade civil possa estar dialogando, ver, de repente, a possibilidade de tentar resolver essa questão ambiental que tanto aflige a nós, moradores da nossa cidade. Então, fica aqui esse pedido desse vereador, no sentido de que a questão da água em nossa cidade seja discutido dentro do Conselho de Meio Ambiente. É importantíssimo hoje nós temos um conselho como esse, funcionando. Não é somente criar, tem que funcionar. Agora, como eu estou falando de conselho, eu gostaria de falar de outros conselhos aqui em nossa cidade, que também não está funcionando, que eu acho de extrema importância. O Conselho Agrícola Municipal, por exemplo, a nossa cidade tem mais de 80% de área rural. Nós não temos uma política voltada para o setor rural. Nós não temos uma política agrícola nesse município. Nós temos um departamento de agricultura somente. Isso é muito pouco. A reunião do Conselho Agrícola já não se reúne há muitos anos. Eu fiz parte desse conselho. Eu fui o criador dessa lei do Conselho Agrícola. Nós participávamos na época do Conselho de Desenvolvimento Rural do Vale do Paraíba. Hoje, eu não sei se a nossa prefeitura participa dentro desse conselho, no caso. Então, fica essa cobrança desse vereador, também que esse Conselho Agrícola seja reativado também. Bom, semana passada, foi meio que na correria. Eu acabei não falando com muitos detalhes em relação àquele antigo traçado do Dom Pedro I, em que nós solicitamos, como também vários vereadores também solicitaram a colocação das lombadas, e hoje nós temos as 3 lombadas lá, ali próximo à entrada do 1º de Maio e Igarapés, que tantos acidentes trouxeram até agora, tantos acidentes, aliás, fatais no caso, né? Morreram muitas pessoas lá. Agora, eu gostaria também de estar mostrando um ofício que veio a essa casa, em nome do presidente Edinho Guedes, em que a Rota das Bandeiras responde a um requerimento 1805 de minha autoria, em que pede a colocação de lombadas. Então, esse requerimento foi do dia 22 de outubro de 2014. Então, esse ofício é datado do dia 24 de novembro de 2014, em que diz o seguinte: assunto: dispositivos de redução de velocidade na JCR 075. JCR 075 quer dizer Estrada Municipal, antigo traçado SP 065. Referência ao ofício 271 de 10 de 2014, Câmara Municipal. Diz o seguinte: Ilustríssimo Senhor, fazemos referência ao ofício de epígrafe, no qual Vossa Senhoria solicita a implantação de lombadas no antigo traçado Dom Pedro I, na rodovia Dom Pedro I, nas proximidades do acesso conjunto 1º de Maio, nesse município. Vemos, através desta, informar que a concessionária já deu início às obras de implantação dos dispositivos redutores de velocidade no antigo traçado próximo ao 1º de Maio. Assino, seu José Luiz Moreira, João Carlos Cruciani, concessionária Rotas Bandeiras S.A. Eu gostaria de estar mostrando aqui o ofício que nós recebemos da Rotas Bandeiras, que diz que está atendendo ao nosso pedido no caso. Mas isso é mérito não só meu, mas também de todos os vereadores dessa casa. Porque eu vejo que nada você resolve sozinho. Eu tenho a certeza de que o ofício mandado pelo vereador, o requerimento mandado pelo vereador Valmir, também pelo Fernando, como Itamar, Analino, acho que todos eles também mandaram ofício, requerimento para Rotas Bandeiras. E como tem muitos pedidos, com certeza eles nos atenderam em função disso. Então fica aqui o agradecimento desse vereador à concessionária Rotas Bandeiras por ter nos atendido aí com a colocação
das lombadas. E vale lembrar o seguinte, só para finalizar, nós temos que agradecer aqui ao deputado Ellen Shimoto, às moradoras que nos procuraram, a Cristiane, a Érica e também a Irene, que nos procuraram em nosso gabinete, pedindo para solucionar o problema dos acidentes naquele antigo traçado da Dom Pedro I. Muito obrigado.